Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Permaneceremos juntos nesse propósito, meu caro ouvinte, estudando o Evangelho de Jesus, refletindo sobre seus ensinamentos, fortalecendo-nos diante da própria convicção, aprendendo a ouvir a voz da consciência, do coração, qualificando as nossas escolhas para o sucesso de nossas jornadas evolutivas. Você já sabe que acompanha conosco? Estudamos o livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo A Palavra. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: depois do exemplo é, sem dúvida, a palavra falada ou escrita a grande alavanca dos ideais. A palavra parece pouco, parece nada, um sopro que passa, e é tudo. Tiranias radicadas, erros seculares são destronados pela ação incoercível da palavra. Sob sua mágica influência, raia a luz no seio das trevas e rompe a liberdade no reino da opressão. Vence o altruísmo, o império do egoísmo. A palavra ilumina, convence, edifica, converte. Ela penetra o recesso das consciências, sonda o abismo dos corações. Então, meu caro ouvinte, a palavra, este recurso articulado de sons, de códigos, que estabelecem princípios positivos ou negativos, construtivos ou destrutivos. Serve-se como intermediário desses valores. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. De O Livro dos Espíritos, em seu capítulo 7, na terceira parte desta obra, da Lei de Sociedade. O primeiro tópico, necessidade da vida social, Kardec fez a pergunta 766. A vida social está em a natureza? Resposta dos instrutores da humanidade: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade de seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta se não se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo.
A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, de onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, de onde, em suma, a coragem moral. Então vejam, meu caro ouvinte, como se pode considerar esse peso de responsabilidade pela propagação de certas ideias que passam a ter responsabilidade para os que sustentam a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. Portanto, as doutrinas materialistas que se propagam representam esse veneno que inocula uma ideia de fuga, de eliminação da dor por algo que possa estabelecer de livrar-se desse sofrimento. Mas, na verdade, ele se prolonga, porque o Espiritismo vem nos dar a certeza da continuidade da existência de espírito na imortalidade no mundo espiritual. Em suma, nos proporciona essa coragem moral. Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize. Basta que seja a expressão da verdade. Quando a verdade é encontrada por cada um de nós, meu caro ouvinte, ela repercute de forma muito potente dentro das nossas almas, do nosso coração. E fazemos então uso desse recurso como método de libertação de todo mal. Não são as balas que vencem o despotismo, é a palavra. Ela é como a fé, remove montanhas. A queda da Bastilha, símbolo augusto da liberdade dos povos, é um dos seus feitos gloriosos. À sua prodigiosa magia, a humanidade se agita e se convulsiona. A boca dos canhões, vomitando fogo, não apavora tanto os redutos da iniquidade, quanto a boca do homem proclamando a verdade. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde facilmente se chega à conclusão que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam
os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Ou em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso se admita que, algures, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Portanto, meu caro ouvinte, o livro, a imprensa, a tribuna, eis o arsenal da palavra que nos conduz ao crescimento ou à depreciação, segundo o uso que se faz dela. O material bélico indispensável às grandes conquistas libertadoras. Tais as armas que conduzem à vitória da justiça. Vamos continuar analisando a palavra já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade às reflexões do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o auxílio da obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando a palavra. Como é importante as palavras que nós pronunciamos, meu caro ouvinte. O que dizemos uns aos outros. Quantas vezes dizemos o que não desejávamos dizer e nos arrependemos amargamente. Portanto, saibamos estabelecer o equilíbrio, o comedimento, para que antes de pronunciar a palavra que possa prejudicar, amargar, nós possamos usar o critério do bem, do bom senso, da coerência, da verdade, antes de pronunciar aquela palavra que supostamente desejamos. E Pedro de Camargo continua dizendo: feche-se o livro, entrave-se o prelo. Prelo, meu caro ouvinte, é a imprensa. Ele se refere aqui à divulgação dos jornais, das revistas.
Deite-se abaixo a tribuna, o mundo mergulhará no abismo. A palavra é o dom por excelência. No reino animal, só ao homem foi dado exprimir-se pela prolação do Verbo. O Verbo é divino. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. No começo, tudo era vão e vazio. E o Verbo então disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Este verso, meu caro ouvinte, faça-se a luz e a luz foi feita, encontra-se no primeiro capítulo do livro da Gênesis, em seu versículo 1 e 2, o que mostra que Deus estabeleceu a criação pelo uso do som. E com relação ao dom por excelência dada à palavra no reino somente ao homem, vamos compreender que em O Livro dos Espíritos, dos Três Reinos, os animais e o homem, a questão 592. Se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E os instrutores da humanidade respondem: a este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem, e estão todos em erro, baixo algumas vezes, e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Portanto, ao espírito foi dado o livre-arbítrio, que nem sempre é exercido para o bem. Portanto, a faculdade que se estabelece em pensar em Deus pertence exclusivamente ao homem. Amar os animais, amar as plantas, amar também os homens, e não substituir animais e plantas no lugar dos homens, porque isto é fuga da convivência social que devemos estabelecer por concurso de evolução. O pensamento é força, é poder, é energia. Palavra é o seu veículo. Nada se faz no plano em que vivemos sem a sua valiosa e indispensável atuação. Eis a característica da vida verdadeira, que é a vida mental. Por isso que o pensamento tem toda essa força, todo esse poder, toda essa energia, e a palavra é somente o seu veículo. É assim que somente no plano material poderemos expressar o pensamento, essa força, esse poder que trazemos no nosso mundo íntimo e mental. Empreguemos, portanto, a palavra para o fim nobre a que se destina: revelar o nosso sentimento, exprimir os anelos e anseios de nossa alma. Nunca a aviltemos com o meio de simulação e dissimulação. Ou seja, meu caro ouvinte, jamais a rebaixemos para fingir, para imitar negativamente ou mentir
ou se omitir. Conjuguemos nosso verbo pelo paradigma do verbo deificado. Aqui ele se refere à pronúncia do amor de Deus fazendo luz e criação. Jesus também nos convidou a fazer a própria luz, e pela palavra podemos iluminar a muitos. Honremos a palavra, divinizando-a em nossos corações. Que ela seja, em todas as emergências de nossa vida, a expressão fiel e sincera do que realmente existe em nosso interior. Então, muitas das vezes, nós teremos a oportunidade de usar a palavra para encorajar, para animar, para ajudar aqueles com a orientação adequada. E muitas das vezes também, meu caro ouvinte, o silêncio será muito importante. Nós não necessitamos ter razão o tempo inteiro. Não precisamos convencer quem quer que seja. Não precisamos constranger ninguém a pensar como nós pensamos. Precisamos adquirir essa segurança íntima, pessoal da nossa convicção e viver muito mais o Evangelho do que propriamente pronunciar palavras. Aliás, Francisco de Assis assim nos ensinou: vamos sempre usar o Evangelho. Quando for necessário, usemos as palavras. Rendamos-lhe culto, espalhando livros a mancheias, coadjuvando a imprensa, vivificando a tribuna. Só assim cumpriremos o dever que a todos nós assiste, de espancar as trevas, de combater o vício, o crime, as moléstias e todos os demais flagelos da humanidade. Então podemos usar a palavra escrita, falada, ou pela expressão das nossas vidas, muitas vezes também em silêncio, num olhar, cumprindo este dever magnânimo de exercermos o nosso magnetismo, o nosso potencial de contribuição, de melhoria, de educação, de todos aqueles com quem convivemos. Bendita seja a palavra. Jesus a definiu como a verdade que sai da boca de Deus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Quando Jesus se dirigiu ao deserto para se fortalecer, para se preparar, estabelecendo conexão e comunhão com o Pai Celestial, revivendo em si mesmo as diretrizes do seu messianato, daquilo que ele ia realizar, ele necessitou da palavra. Mas sabemos, não é, meu caro ouvinte, que Jesus estabeleceu como exemplo maior de conduta, de amor, de gesto, de sacrifício pessoal e o maior gesto de renúncia que se tem conhecido. Portanto, Jesus é o ser mais forte que se conhece, porque não se abalou pela convicção e nem pela nossa ignorância ao condená-lo à crucificação. Foi um pacificador, perdoando-nos a todos, e provou que a morte não existe, ressuscitando no terceiro dia, e permaneceu trazendo a palavra, dizendo que o mundo passaria, mas as suas palavras não passarão. O que significa que essa fonte de amor, de exemplos, de ensinamentos da verdade, sendo ele a própria verdade, o próprio Evangelho, é a grande fonte inesgotável de luz, de amor, de coragem, de conhecimento, desse ser, ainda que invisível em nossas vidas, meu caro ouvinte, mas conhecedor do nosso pensamento, das nossas necessidades mais íntimas.
Desejamos que essa luz, que esse amor envolva a cada um de vocês, meus caros ouvintes, recebendo toda a paz, todas as bênçãos em favor do uso adequado da nossa palavra hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.